Bom, nesse mês de novembro, nós estamos falando sobre uma série sobre falando a verdades em tempos de inverdades ou mentiras. Eu não vou perguntar se você já mentiu ou não, você não precisa me responder esse negócio, mas para Deus eu sei que você já mentiu. Se você não mentiu para alguém que está do seu lado, para Deus com certeza. Domingo passado nós falamos sobre a importância da verdade na igreja. A igreja ela é o sustentáculo, é a coluna da verdade. O mundo vai se quebrar aí fora. O mundo vai, o príncipe desse mundo está solto, que é Satanás, Então ele vai fazer coisas, mas a igreja não. A igreja ela tem que pregar a verdade, ela tem que defender a verdade, ela tem que morrer pela verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus. Hoje eu quero pensar sobre outra verdade, baseada no livro de Tito, que Paulo escreveu, é a verdade na família. A importância de nós como cristãos, nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. E eu queria começar te perguntando, você já teve algum conflito dentro da sua casa? Algum tipo de discussão, desentendimento? E às vezes você na sua casa não conseguiu chegar a uma conclusão. Por exemplo, dá um exemplo simples. Criação de filhos. Às vezes ela foi criada de um jeito, fala, não, eu vou criar o meu filho como minha mãe me criou. O maridão fala, não, vamos criar do jeito que eu criei. Meu jeito é melhor, meus pais tiveram muito mais filhos, e começa uma certa discussão dentro de casa. Ou às vezes, dentro de casa, por exemplo, o comportamento do cônjuge, por exemplo. Às vezes um é mais explosivo, às vezes é um pouco mais intemperante, um fala mais, o outro é mais quieto, e às vezes eles chegam em determinados conflitos, porque eles precisam chegar a uma conclusão. Um chega e fala assim, trata das questões da finança de um jeito, o outro trata de uma outra forma. Um fica preocupado demais com o trabalho, a outra fica mais tranquila. Às vezes alguém pode pensar assim dentro da sua casa, não, eu vou assumir o lema do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E essas coisas começam a gerar conflito dentro da própria casa. Agora, uns pontos que geram mais conflitos em casa é com respeito à fé, com respeito à espiritualidade. Um cresceu dizendo que a igreja é importante. Meus pais me levaram desde a infância na igreja, ia na escola dominical e no culto à noite, aprendi lendo a Bíblia lá com eles. O outro é mais relaxado, mesmo sendo crente, fala, eu não ia todo domingo na igreja. Domingo eu fazia, meu pai saía com a gente ia na praia, a gente ia para o shopping, a gente ia lá uma vez por mês, não precisa direto estar na igreja. De vez em quando a gente orava, de vez em quando a gente conduzia a vida assim com Deus, e começam a gerar conflitos dentro de casa, conflitos para chegar a uma conclusão, a uma decisão. Por que eu estou levantando tudo isso aqui com vocês? Porque eu acredito que eu e vocês estamos à busca daquilo que é verdadeiro dentro da nossa casa. Ninguém quer ser enganado, ninguém quer passar a vida inteirinha vivendo em conflitos ou buscando uma verdade e não encontrando essa verdade dentro de casa. Eu creio que todos nós queremos isso. Todos nós queremos, de alguma forma ou de outra, viver determinados comportamentos dentro da nossa casa, que a gente plante uma boa semente, Marquinhos, e a gente vai colher 15, 20 anos depois, o fruto da boa semente que nós plantamos ali. De um comportamento cristão que nós semeamos na nossa casa, por uma postura cristã que nós semeamos dentro da nossa casa, e a partir daí nós vamos colher depois. Ou dentro da sua casa você aprender a fazer escolhas que você não venha se arrepender. Nós vivemos numa geração que existe uma crise em termos de fazer escolhas. O troço difícil, fazer escolhas. Jean Paul Sartre já dizia, é difícil demais fazer uma escolha. Quando a gente lê a Bíblia, nós vamos ler um texto daqui a pouco, praticamente a vida cristã, e aí eu falo dentro da casa, tem duas coisas que tem que fundamentar a nossa vida como um todo. Basicamente são essas duas coisas. É a nossa conduta, é o nosso comportamento, e a doutrina que fundamenta o nosso comportamento. A sua conduta, o seu comportamento
e qual é o fundamento para o seu comportamento. É assim a vida cristã, e é assim dentro de casa. Nós precisamos da doutrina, uma doutrina que seja saudável, que seja bíblica, que seja uma doutrina cristocêntrica, que seja uma doutrina fundamentada nas Escrituras, e nós precisamos dar resposta dessa doutrina através do nosso comportamento, de um comportamento transformado. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu sua carta ao seu companheiro de lutas, Tito, ele não estava só preocupado com a igreja. Eu falei domingo passado sobre isso. Capítulo 1 de Tito. Mas Paulo também estava preocupado com as famílias da igreja. Ele estava preocupado com as pessoas dentro da igreja. A gente sabe que a igreja é constituída de famílias, de pessoas, né? Casais, de idosos, de viúvos, de viúvas. É assim que é constituído a igreja. E Paulo, quando escreve a Tito, ele também está preocupado com a família. Ele está preocupado com aquilo que é verdadeiro dentro de casa. Aquilo que tem a ver com a doutrina saudável, mas com um comportamento que seja cristão dentro de casa. Ou seja, com a verdade na família, com a verdade dentro de casa. Veja, não é isso que Paulo vai dizer em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu convido você a ler comigo esses versículos. Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 10. Vou ler os ímpares, por favor, leia os pares. Falando para Tito: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, Tito, mostra integridade, reverência. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Domingo passado eu falei que Paulo, quando escreve a carta a Tito, uma carta pessoal, Paulo estava preocupado que dentro da igreja tinha falsos mestres, com falsos ensinos. E esses falsos mestres, com falsas doutrinas, com mentiras, com enganos, e eu falei domingo passado que eles estavam influenciados também pelo pensamento da cidade. Esses falsos mestres, eu falei domingo passado que eles invadiam as casas, eles pervertiam as casas através das doutrinas e dos enganos que eles ensinavam. Paulo aqui não se esquece desses. E aí ele começa dizendo para Tito assim: você não, Tito. Tu, porém. É o que Paulo está dizendo para Tito. Paulo está dizendo assim para Tito: eu quero lembrar você, Tito, que você é servo de Deus. Eu quero lembrar você que você é crente em Jesus Cristo. Eu quero lembrar você que você foi separado, Tito. Eu quero lembrar você que você está com incumbência nessa igreja. E esse tu, porém, eu quero lembrá-lo, Tito, que você é diferente das pessoas dessa cidade.
porque você é crente em Cristo Jesus. E Paulo estava lembrando isso, porque ele estava chamando Tito para lembrar as famílias da igreja sobre o fundamento, sobre a doutrina, sobre o comportamento daquelas famílias. E uma coisa interessante que Paulo traz aqui, que quando ele olha para Tito, de uma forma ou de outra, ele está pensando num homem transformado, num homem diferente, num homem que tem um comportamento diferente. E Paulo está pensando o seguinte: todo mundo constrói a sua vida sobre alguma coisa. Ninguém faz escolha no vazio. Ninguém vive assim a ermo. As pessoas, de uma forma ou de outra, elas constroem a sua conduta de vida, o seu comportamento, os seus pensamentos, a criação dos seus filhos, aonde vão, o que escolher, o que não escolher, baseado em algum fundamento. Nós estamos no nosso país, todos estão sabendo, lutando com respeito a questões de ideologia de gênero. Essa semana, não sei se alguns perceberam, que esteve no Brasil, se não me engano é Judith Butler, ela que trouxe esse pensamento, se não me engano, dos Estados Unidos, uma pensadora, escreveu livro sobre a questão do gênero, ela esteve no Brasil, algumas pessoas foram no aeroporto, fizeram uma bagunça nadar no aeroporto, porque não queriam a presença dessa mulher no Brasil, não queriam. Quando a gente fala sobre isso, nós estamos pensando o quê? São fundamentos para a criação de filhos, são fundamentos para o comportamento dos nossos filhos, para o nosso comportamento. Ninguém faz isso no vazio. Para que a ideologia de gênero ela seja consolidada dentro de uma casa, eles vão apresentar alguma base por trás para que os pais se apoiem e falem: vou criar os meus filhos assim. Eu quero os meus filhos menos tolerantes. Isso é um fundamento. Meu amigo, vida dentro de casa, vida cristã, tem que ter fundamento, tem que ter doutrina, para que você tenha dentro da sua casa um comportamento que seja saudável, para que a verdade viva dentro da sua casa. Paulo diz aí para Tito: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, fale, Tito, de uma doutrina que não esteja faltando nada, que não seja adulterada por pensamentos de homens, por ideias humanas. É isso que eu estou pedindo você, Tito, para você instruir os meus irmãos na fé. E quando Paulo diz aqui que fala o que convém à sã doutrina, a ideia aqui do que convém significa instruções éticas, instruções que têm a ver com o comportamento do cristão, que tem a ver com a conduta daqueles cristãos. E Paulo está preocupado aqui dentro de casa, porque Paulo sabe da importância dos relacionamentos familiares dentro de casa. Domingo passado, quando eu falei sobre os presbíteros, e Paulo disse lá de forma clara que eles precisam ser irrepreensíveis, eles precisam criar os seus filhos, não podem ter filhos insubordinados, devem ser filhos que são membros da igreja, devem ser filhos que participam do crescimento junto com a igreja, junto com os seus pais. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo sempre levou a sério a importância da família, a importância dos relacionamentos dentro de casa, e principalmente a verdade dentro de casa. Se a coisa estiver bagunçada em casa, automaticamente a igreja vai sofrer os reflexos disso no seu papel, que é pregar o evangelho, que é ensinar a verdade às pessoas, que é testemunhar o mundo. É por isso que Paulo está preocupado. Para que a verdade esteja dentro da sua casa, você tem que ter uma doutrina boa, saudável. Tem que ser algo fundamentado no evangelho de Jesus. Você sabia que o ensino da palavra de Deus, ela pode trazer direção para a sua vida, ela pode trazer cura para o seu coração, cura para os relacionamentos dentro da sua casa, ela pode mudar essa história, que uma boa doutrina pode conduzir você a uma forma que você esteja seguro quando os problemas vierem? Você sabia que a verdade bíblica, ela se aplica a todas as áreas da vida? Não é só a família, se aplica ao trabalho, se aplica nos negócios, se aplica na política, se aplica em todas as áreas da vida.
porque é a lei de Deus, porque é a palavra de Deus. Deus não deixou a política a Deus dará. Pelo contrário, Ele também trouxe formas de leis que pudessem governar e orientar como é que nós vamos exercer a política, criar os nossos filhos, a educação e tudo mais. Paulo chama Tito e fala assim: Tito, eu quero que você dê instruções para vários grupos de pessoas dentro da igreja, que na verdade se refere à família. Eu acho fantástico isso aqui, meus irmãos, acho fantástico, porque a gente não pode se esquecer de que não era só a igreja que estava sob a influência da cidade de Creta. E como eu falei domingo passado, a cidade de Creta, eles eram conhecidos porque eles eram mentirosos, porque eles eram gananciosos. O cidadão de Creta, ele era conhecido por causa disso. A imagem, quando falava Creta, você é de Creta, era de alguém que rouba, era de alguém que faz tudo para ganhar dinheiro, é alguém que é mentiroso, é alguém que é enganador. As famílias daquela cidade não estavam isentas do mesmo pensamento. Sabe por quê, querido? Você pode perceber, se você não tiver a sua vida para criar os seus filhos com a doutrina saudável, você vai abraçar o que o mundo está dizendo para você criar os seus filhos. Sabe como é que você vai criar os seus filhos? Se você morasse em Creta, você ensinasse assim para eles: meu filho, o legal é você crescer, se tornar um cara corrupto, você ganhar dinheiro de qualquer jeito, não tem problema se você mentir, porque era assim que o cidadão de Creta vivia. Portanto, querido, se você não tiver um fundamento firme nas Escrituras, se o seu ouvido não for alimentado com a doutrina saudável, de uma forma ou de outra, isso vai espirrar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E às vezes a gente fala assim: filho, a gente precisa vir à igreja para adorar a Deus, aprender das Escrituras, nos reunir em grupos no meio de semana, para que a gente possa estar aprendendo das Escrituras. Sabe por quê? Porque as investidas do mundo são pesadas demais sobre a nossa casa. As investidas de Satanás sobre a nossa família são pesadas demais. Eu tenho para mim que tem muitas famílias que já estão sucumbindo a essa verdade. Dói meu coração, já aconteceu isso comigo uma vez. Fui visitar uma família, eles se afastaram da igreja, deve ter uns 3 ou 4 anos a mais. E dói meu coração saber que a filha deles já está sendo criada no catolicismo. Gente que passou dentro da igreja, Valtair. Não se importa mais. Então, meus irmãos, Paulo está preocupado com isso aqui. E aqui Paulo vai trazer para nós algumas classes de pessoas. Ele divide a igreja assim. Ele divide a igreja com os mais velhos, com os idosos, com as mulheres mais velhas, com as jovens recém-casadas, com os jovens e também com os servos. Sabia que ninguém está fora na igreja? Do mais novo ao mais velho? Todo mundo tem importância? Todo mundo tem um papel a exercer aqui? Inclusive os de cabecinha branca? Inclusive as senhoras de cabecinha branca? É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Todos eles precisam, de uma forma ou de outra, eles são bênçãos de Deus na igreja que podem abençoar pessoas. E o que Paulo mais queria é que tanto os idosos quanto os jovens tivessem um caráter transformado pelo Evangelho, um caráter transformado pela verdade de Deus. Então Paulo começa a dizer aqui aos mais velhos, é bom dizer, queridos, como às vezes os mais velhos são esquecidos, não é verdade? Não é verdade? Eu sou de uma geração, não sou tão velho assim, mas eu aprendi desde pequeno. Minha tia, minha mãe lá em casa, podia ser quem for, dá bênção, quem é, esticava a mão, pede bênção ao tio. Tinha um respeito tremendo por eles, não é verdade? Muitos faziam até coisa que eu não gostava comigo. Confesso a vocês que eu tinha um tio, quando ia lá em casa, eu não queria nem vê-lo, porque eu usava uma cueca, ele me pegava pela cueca e me suspendia. Eu não gostava disso, entendeu? Não gostava daquele meu tio, mas eu tinha que pedir bênção para ele. Eu tinha que pedir bênção, tio. Vamos seguir. Dentro da igreja, Paulo vai dizer assim: ó, até os mais idosos e as mulheres de cabecinha branca, elas têm o seu papel na igreja
e elas são importantes. E aí Paulo vai dizer para nós algumas questões de conduta dentro da igreja, mas que tem a ver com a conduta em casa. Ele começa dizendo quanto aos idosos, versículo 2, diz aí, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Fantástico. Paulo começa com os mais velhos. Paulo começa dizendo, eles são referências, devem ser modelos para os mais novos. Eles devem ser modelos de caminhada com Deus para os mais novos. Eles devem ser modelos de maturidade por aquilo que eles já atravessaram. Gente que já enfrentou quase tudo na vida. Gente que tem experiências em todos os sentidos. Gente que pode nos ensinar em termos de sabedoria na vida cristã. Sabedoria na caminhada. É para isso que servia os homens idosos. E é isso que Paulo está dizendo, que eles precisavam ser homens temperantes, homens que já aprenderam na vida a terem controle sobre as suas emoções, controle sobre a sua vida como um todo, que aprendeu ao longo da caminhada a governar suas paixões e governar os seus instintos, diferente dos jovens que eu vou falar daqui a pouco. Os jovens não. Mas Paulo está dizendo que esses homens crentes na igreja, os idosos, Paulo está dizendo que eles precisam ser temperantes, porque eles vão servir de modelos para os outros, modelos para os mais novos. Eu acho fantástico isso. Sabe por quê, meus irmãos? A igreja não é formada só de jovens. A igreja não pode ser formada só de crianças. A igreja tem que ser formada de homens idosos, mulheres idosas, jovens, recém-casadas. É a igreja de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo aqui que esses homens, eles precisavam ser temperantes, eles precisavam ter um caráter para ser de modelo para os demais. Homens que já aprenderam a governar a própria vida, passar por tantas lutas. E Paulo está dizendo, eles precisavam ser sadios na fé. Ou seja, homens que passaram por tudo e continuam firmes em Jesus, continuam mais crentes em Jesus, continuam pessoas de oração, pessoas firmes na palavra. Meus amigos, como nós precisamos disso nos nossos dias? Como nós precisamos disso? Como nós precisamos que a igreja tenha homens assim, que sejam sadios na fé, sadios no amor, ao invés de ficar aquele velho ranzinza, sabe? Chato, enjoado, que seja alguém sadio no amor. Nós precisamos resgatar esse tempo. Paulo está dizendo que aqueles homens de cabeça branca merecem de fato o nosso respeito na igreja, porque eles são homens que já passaram por experiências que nos ensinam na própria caminhada com Deus. Mas Paulo fala das mulheres também idosas. Versículos 3 e 4, ele diz aí, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e aos seus filhos. Meus irmãos, a sociedade perde demais quando não dá ouvido a mulheres idosas, às anciãs. A igreja perde muito quando a gente encontra na lista dessas mulheres, mulheres de oração, mulheres que já acompanharam muita coisa, que viram tantas coisas na igreja, que agora elas têm um papel fundamental na igreja, e é isso que Paulo está dizendo. Dentro de casa, elas já ensinaram tantas coisas, as vovós que servem de modelo para os seus netos, que elas sejam afáveis, que elas sejam caridosas, que elas sejam mulheres que aprendam, mulheres que possam ensinar as mais jovens sobre o casamento. Já reparou que ninguém pergunta mais sobre isso? As jovens casam, elas já sabem, elas acham que já sabem tudo. Elas já acham que têm domínio de tudo. A Bíblia diz, não, nós temos na igreja mulheres idosas, que elas podem sim servir de referencial para que tenham um comportamento saudável, as jovens, através do comportamento delas. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Essas mulheres nos trazem serenidade, nos trazem simpatia, porque elas têm uma compreensão a partir da vivência delas. Você, jovem casada,
Você já conversou com alguém assim? Já conversou? Certa vez eu perguntei aqui para a dona Lourdes, né? Sempre dou esse exemplo. A mãe do Paulo Moisés, né? 60 anos de casado. Tem alguma coisa aí que eu posso aprender. E perguntei para ela, me passa o segredo. 60 anos de casado, dona Lourdes, que viveu aí com o senhor Jaime, tanto tempo. Ela parou, olhou para mim. Meu filho, paciência, meu filho. Muita paciência. Eu falei assim, é isso mesmo. As mulheres precisam aprender a ter muita paciência com seus maridos. Percebe, meus irmãos? É isso que Paulo está dizendo com essas crentes idosas na igreja. Mulheres de oração, mulheres que sustentam o trabalho, mulheres que sustentam através de finanças, através do seu trabalho simples, que serve de modelo. É a igreja do Senhor Jesus. Mas Paulo traz uma outra lista aqui para nós, das jovens casadas. Diz aí, ó, as jovens recém-casadas, né, as idosas devem ensinar as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo está preocupado com que esse comportamento de jovens casadas dentro de casa venham a difamar, venham a zombar, fazer com que as pessoas zombem da palavra de Deus. Paulo vai falar duas coisas aqui interessantes sobre essa questão das jovens casadas, com respeito ao seu comportamento. Vai dizer que tem coisas que são temporárias, coisas que estão presas ao tempo. Por exemplo, por que Paulo fala tudo isso? Porque no mundo grego antigo, as mulheres, elas não saíam de casa praticamente. As mulheres jovens casadas, praticamente passavam a vida dentro do seu próprio aposento. Raramente deixava a sua casa. Quando o marido trazia alguém para almoçar dentro de casa, ela não almoçava na mesa com o marido. O seu quarto, só o marido que entrava. Só o marido que entrava ali. Ela não ia nas assembleias que tinham nas ruas, nas reuniões públicas, elas não iam. Só os homens que estavam lá. Na realidade, elas não tinham nenhuma habilidade fora de casa, mas era mais para dentro de casa as suas habilidades. As únicas mulheres que teoricamente faziam alguma coisa do lado de fora de casa eram as prostitutas. Elas faziam alguma coisa que era fora de casa. E essas mulheres jovens, no tempo que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, elas não podiam, como cristãs, quebrar determinados costumes. O que Paulo faz é adaptar o cristianismo dentro dessa cultura. E ele nos traz aqui uma preciosidade para as jovens casadas, porque ele vai dizer aqui para nós que essas jovens casadas, elas têm que ser sensatas. Elas têm que aprender a amar os seus maridos e serem mulheres temperantes. Elas têm que aprender a ser boas donas de casa, a serem honestas também. Mas Paulo traz um princípio que serve para todos nós em todos os tempos, porque aí eu vou te fazer uma pergunta, meu amigo. Quem não gostaria de ter uma esposa dentro da sua casa, que criasse os seus filhos no temor do Senhor, que ensinasse os seus filhos desde pequenos sobre Deus, que tivesse um comportamento ilibado, tivesse um comportamento que teme a Deus? Quem não gostaria de ter isso? Paulo está trazendo esse princípio que ocupa todos os tempos. Se você observar, queridos, olhar na Bíblia, os grandes homens de Deus, você vai perceber que eles tiveram mães zelosas dentro de casa. Tiveram mães de oração. Mães que colocavam o joelho por causa dos seus filhos. Nós estamos precisando disso, hein? Nós estamos precisando disso. Nós não podemos deixar levar, achar que nos tempos modernos nós sabemos criar bem os nossos filhos. Pais e mães precisam colocar os seus joelhos diante de Deus. Paulo está dizendo aqui sobre a igreja. Essa é a igreja que ele quer ver, essa é a instrução que ele traz. E aí ele acrescenta algo importante para os jovens. Ele diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos.
A palavra criteriosa aqui a gente pode traduzir como jovens prudentes, como homens prudentes. Homens prudentes são, ou melhor, jovens prudentes, eles não se arriscam muito facilmente. Não sei se você já ouviu falar, mas no Brasil morrem jovens um atrás do outro. Porque os jovens, eles são insanos, eles arriscam a vida, eles pegam um carro, não vale andar de 80 por hora, eles põem 150, a moto eles põem na maior velocidade que tem, eles se arriscam em todas as atividades aventureiras que tiver, eles acham que eles são imbatíveis, eles acham que eles têm capa de super-homem, eles acham que a morte não vai pegá-los, eles são afoitos, aventureiros, eles querem experimentar a vida aqui agora na maior intensidade possível. E o que tem de jovem morrendo? Nós tivemos aqui, o pastor Israel esteve pregando aqui no domingo, logo depois de um mês, de uma semana, que ele perdeu o seu amigo, e conversando comigo em particular, ele falou assim, meu amigo estava praticamente, devia estar uns 150 km por hora ou 200, porque ele bateu no carro, ele voou, ele rachou o carro no meio com a moto dele. Os jovens são assim, e Paulo está pedindo que na igreja, os jovens eles sejam prudentes, eles aprendam a ter autodomínio, aprendam a ser jovens disciplinados, tenham controle de si. Essas não são virtudes que muitos jovens gostam disso, mas Paulo está dizendo aqui com respeito a crentes numa igreja, que os jovens, na verdade, eles possam ser criteriosos, eles possam ser prudentes, eles não possam ser insensatos, que não usa o raciocínio que Deus deu para eles. Na juventude, queridos, existe muita oportunidade para eles errarem. É por isso que Paulo começa dizendo dos idosos, das idosas, porque esses vão servir de referência para os jovens. E como seria bom se os jovens pudessem ouvir a esses mais velhos, homens crentes, na sua própria experiência, porque eu falo homens crentes, meus amigos, porque foi a época que cabeça branca dizia muita coisa, não é verdade? Hoje um senhor de cabeça branca é tão indecente e imoral quanto qualquer jovem. Mas Paulo está dizendo para aqueles crentes de fato e de verdade, dentro da igreja. Os jovens, eles confiam demais na sua capacidade, na sua força, no fruto da sua inexperiência. Por isso que eles são descuidados, eles não são prudentes. Eles acham que o que eles plantarem agora nunca vão colher. Vão colher sim, porque isso é uma lei. Isso é uma lei. Se você plantar, em algum momento você vai colher. Se você planta para a sua carne, da carne você vai colher corrupção. Em um aspecto ou outro. Eu já falei isso aqui na igreja. Por exemplo, jovens que eles têm relações sexuais contínuas com várias jovens. Quando eles casam, eles têm dificuldade de amar sua mulher. Eles têm dificuldade de ser fiel à sua mulher. E aí eu não quero continuar na conversa, porque muitos problemas vão advir disso. Precisa que Deus trate o coração desses, precisa que Deus trate a alma deles, para que sejam jovens prudentes, como Paulo está dizendo aqui. Paulo está trazendo tudo isso e trazendo o fundamento, dizendo para eles, eu vou dizer logo em seguida, sobre o fundamento que é o ensino da palavra de Deus. E Paulo acrescenta aqui o próprio Tito. Fala sobre Tito no versículo 7 e 8. Diz assim, Tito, você tem que se tornar pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo está dizendo novamente para Tito aqui, e o que ele fala para Tito é fantástico, porque Paulo está dizendo o seguinte para Tito, que serve para cada um de nós: não vale só o seu discurso, a sua vida tem que demonstrar o que você crê, a sua vida tem que ser uma pregação do Evangelho, a sua vida, o seu comportamento, Paulo está dizendo para Tito e dizendo para nós, deve ser algo que as pessoas não tenham o que falar de você, uma linguagem sadia, irrepreensível, para que
o adversário não tenha vantagem sobre a sua vida. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Paulo está dizendo para Tito: Tito, você precisa ser um modelo de conduta de alguém que vive isso diariamente na sua vida. É isso que ele quer dizer aqui com a ideia de digno, alguém que é digno. Creio, queridos, que a orientação de Paulo para Timóteo também serve para nós, porque Paulo está dizendo assim: as pessoas não vão acreditar no seu discurso se não verem essa pregação na sua vida, se eles não verem isso no seu comportamento, Tito. É por isso que Tito está chamando aqui esse mestre para orientar, e ele coloca no meio dos jovens, inclusive. Tito, você tem que ser padrão para eles, padrão de conduta, mostrar Cristo através da sua vida. Último grupo que Paulo coloca aqui, os servos. Naquele tempo, querido, os escravos, eles também faziam parte da família. E olha o que Paulo diz aqui: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Não fiz apelo ainda, esse menino apareceu aqui na frente. Quando fizer apelo, você vem, tá bom, Caio? Vamos combinar, hein? E aí diz: não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo está se referindo aqui àqueles que trabalhavam dentro de casa. Eram os escravos que trabalhavam dentro da casa, junto com os seus patrões. E aqui Paulo vai trazer duas diferenças interessantes para nós, porque ele poderia trabalhar para um patrão que não era crente. Ele podia trabalhar diante de um senhor que não era crente. E aí Paulo está pedindo para a conduta dele, para o caráter dele, no seu trabalho, no seu emprego. Sabe por quê, queridos? Tem um monte de gente que eu não vou conversar com elas. São os crentes no seu trabalho, através de uma conduta cristã, em contato com esses, mostrando uma diferença na sua vida, no seu trabalho, no que fazem. Não sejam respondões, façam as coisas com zelo. É através dessa aproximação que aquele homem não crente pode se aproximar do Evangelho, pode conhecer o Evangelho. Porque a gente não consegue chegar até eles, mas você no seu trabalho consegue. Você trabalhando perto dos seus colegas de trabalho consegue. Você trabalhando perto de pessoas que não são cristãs. É para isso que Paulo está chamando a atenção da conduta cristã, porque é através desse contato com esse mundo aqui que as pessoas podem de fato conhecer o Evangelho. Mas Paulo também estava preocupado, e aqui eu quero chamar a atenção para você, se o patrão fosse cristão. Porque tem muita gente que pensa assim, né? Meu patrão é crente, vai aceitar o que eu fizer. Não tem problema nenhum se eu for um cara relaxado, não tem problema nenhum se eu fizer o serviço de qualquer jeito. Meu patrão é crente, ele vai entender, ele vai me perdoar. Paulo está falando: não é isso. Paulo está chamando a atenção aqui de forma muito clara para a conduta dele, dentro no seu trabalho. Não furtem, nem que sejam coisas pequenas. Deem prova da fidelidade a Deus no seu trabalho. E a preocupação maior de Paulo aqui, adivinha com o que é? Com a doutrina, meus irmãos. Para que as pessoas não falem mal da doutrina, do ensino, para que o ensino não perca a sua força. O ensino perde a sua força quando os cristãos não dão exemplo na sua conduta. Nós vivemos tempos assim. Eu sei do que eu estou falando. Às vezes a pessoa chega e fala assim: não, assim, o seu discurso é até bonito, mas os crentes não estão vivendo isso, Renato. Então você perdeu o seu discurso. É isso que Paulo está preocupado aqui. Como é que as pessoas poderiam conhecer a Deus, conhecer a Cristo, se a conduta dos cristãos não forem de fato uma conduta de crentes santos, sadios da fé? É isso que Paulo está preocupado aqui. E aí, meus irmãos, depois que Paulo fala sobre a conduta cristã, ele vai falar sobre o fundamento da conduta cristã. Ele vai falar sobre as bases doutrinárias da conduta cristã, o que dá fundamento para o nosso comportamento.
versículos 11 a 15, eu queria que você pudesse ler comigo. Então, vamos ler esse texto juntos, por favor. O que fundamenta o seu comportamento dentro de casa? Está aqui, Paulo vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Sabe qual que é a base para o seu comportamento dentro de casa? Sabe qual que é a base para o seu comportamento no trabalho? Sabe qual que é a base para o seu comportamento na rua? O Evangelho, meu amigo. O Evangelho da graça. É o Evangelho que tem que ser o fundamento para as nossas escolhas, para o nosso pensamento e para as nossas ações. É o Evangelho da graça. Ele tem que dar fundamento a tudo. É a verdade da cruz que muda tudo. Meus amigos, quanto mais o Evangelho da graça em nós, quanto mais o amor profundo de Deus em nós é demonstrado, quanto mais do Evangelho compreendemos, quanto mais do Evangelho for visível em nós, mais nós ficamos longe da preguiça, mais nós ficamos longe do desrespeito com os mais velhos, mais as jovens casadas sabem amar os seus maridos, mais os homens idosos se tornam exemplos de conduta na igreja e fora da igreja, mais os jovens se tornam prudentes. É isso que Paulo está dizendo. Quanto mais do Evangelho em nós, quanto mais da graça do Evangelho em nós, mais santo nos tornamos, mais próximo de Deus nós estamos. Paulo está dizendo aqui, queridos, que é possível sim, dentro das nossas casas e na nossa sociedade, nós vivemos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Quem não gostaria de viver assim? Quem gostaria de receber um título de tolo, de insano? Paulo está dizendo aqui que todos nós queremos isso. Vivemos de forma sensível, de forma sensata, melhor dizendo, de forma justa, de forma que Deus se torne mais conhecido através de nós. É os que Paulo está dizendo aqui. Quem não gostaria de aprender a dizer não àquilo que tanto te atrapalha, que é o seu pecado, que é a impiedade, que são as paixões mundanas. Sabe o que destrói os nossos relacionamentos em casa? É uma coisa só, queridos, é o pecado. Paixões mundanas, impiedade, são essas coisas que destroem os relacionamentos, porque quanto mais longe de Deus estamos, mais egoístas nos tornamos, piores nos tornamos, mais centrados na nossa ganância nos tornamos, mais amantes do dinheiro nos tornamos, como os da cidade de Creta. Por isso que Paulo diz, a forma de você viver uma conduta cristã dentro da sua casa, junto com nos seus relacionamentos, a forma é o Evangelho da graça. Eu fico imaginando, meus irmãos, os relacionamentos dentro de casa, quando cada um vive de forma sensata, vive de forma prudente, vive de forma sábia e de forma verdadeira. Imagina os resultados para os seus filhos. Meus irmãos, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu queria que vocês entendessem um negócio. Sabe o que tira os nossos filhos da igreja? É quando os crentes, ao invés de viver o Evangelho, vivem religião. Estou cansado de visitar gente no presídio, filho de crente. Sabe por quê? Porque é um bando de religioso dentro de casa.
Os filhos, ao invés de verem a graça de Deus na sua vida e no seu comportamento, veem uma religião. Não tem coisa que mata do que a religião. Eu lembro uma vez, esse cara não é cristão, mas o pai é extremamente religioso. Fui visitar um cara no presídio. Depois eu conheci o pai dele. E eu entendi porque ele estava lá. Queridos, isso é sério. Quanto mais a graça do Evangelho em nós, mais os nossos filhos vinham perguntando para a gente assim: me fale de Jesus. Eu preciso conhecer Deus, eu preciso conhecer esse Deus. Mas quanto mais de religião em nós, mais os nossos filhos vão falar assim: quando eu fizer 16 anos, eu vou cair fora da igreja. 18 anos, pode esquecer. Só estou aqui porque estou ganhando algumas coisas. Sabe o que isso significa, queridos, em alguns bons exemplos que eu vou dar para você de forma muito simples? Quando o Evangelho da Graça está de fato no coração dos pais, eles têm coragem de reconhecer que eles erraram e eles pedem perdão para os seus filhos. Eles param de viver uma capa de religião. Estou cansado disso. O cara é na igreja um santo, em casa o bicho é um monstro. O moleque olha para aquilo e fala assim: eu não quero saber desse Deus, porque na igreja eu só cumprimento a todo mundo, mas aqui dentro de casa eu só falo mal de todo mundo. Só fala mal da liderança da igreja, só fala mal dos diáconos, dos presbíteros, só fala mal dos professores de escola dominical. Por que muitos filhos não querem saber do Evangelho? Não querem saber da igreja? Religião pura. Mais nada. Queridos, o lugar que nós podemos viver a maior hipocrisia do mundo, adivinha onde é que é? Dentro da igreja. Jesus ia na sinagoga, era o lugar mais hipócrita que tinha, mas Jesus ia lá. Eu estou falando isso, queridos, porque se os nossos filhos não verem em nós o Evangelho da graça, em nós, não tem jeito, o seu discurso não bate. Em algum momento o seu comportamento demonstra de fato quem você é. Eu fico muito preocupado com isso, queridos, muito preocupado. Porque eu estou cansado de religião, eu quero o Evangelho. Eu estou cansado de regrinhas, eu quero o Evangelho, eu quero a graça. Nós precisamos viver esse Evangelho dentro da nossa casa. É o que Paulo está pedindo aqui. Você quer viver de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa? Só tem um jeito, o Evangelho. A graça que Paulo vai dizer aqui para nós. E aí que Paulo vai nos ensinar algo fundamental, queridos. Como é que você pode dizer não ao pecado? Eu já falei isso aqui, se eu falei de novo, não tem problema, eu vou repetir. Está ficando meio velho, tem vai repetindo mesmo, o ouvido vai ficando ruim, o olho não vai enxergando direito, é assim mesmo. Paulo diz assim, que existem algumas formas de você dizer não ao pecado. Você pode dizer não ao pecado assim: se eu fizer, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se eu adulterar, vai pegar muito mal. Eu vou perder meu emprego. Se eu adulterar, amanhã minha cabeça vai estar dentro desse tamanho e eu não quero. Se eu adulterar, minha autoestima vai lá embaixo. Se eu adulterar, Deus não vai me abençoar. Todos esses motivos são egoístas. Todos eles são egoístas. Você continua pensando em você. Paulo nos ensina nesse texto aqui que só tem um jeito, que ele vai dizer aqui para nós. Ele vai dizer assim: a graça precisa nos educar. Você precisa se matricular na escola do Evangelho. O Evangelho tem que ser o seu mestre. O Evangelho da graça que tem que educar você. E ele vai ensinando você a dizer não ao pecado. Mas o que é o Evangelho da graça? Porque que é só ele que deve nos dar a base para a nossa conduta dentro da nossa casa e nos nossos relacionamentos. Aí eu vou convidar você a ler comigo um texto de Tito, que está um pouquinho para frente, e eu vou falar dele domingo que vem. Capítulo 3 de Tito, de 3 a 6. Leia comigo. Isso é o Evangelho da graça. Presta atenção. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que o Evangelho faz. Paulo está dizendo assim: nós éramos assim, e nós tentamos ser aceitos por Deus através das nossas obras de justiça, dizendo para Deus que nós somos pessoas muito boas. Paulo está dizendo: enquanto você não reconhecer diante de Deus que você é um cara desobediente, escravo de toda sorte de paixão, vivendo em malícia e inveja, o Evangelho não é para você. Jesus não morreu para você, cara, porque você é muito bom, você é muito justo, você é um cara legal demais. Paulo está dizendo: eu reconheci isso na minha vida, mas o que salvou Paulo não foram as suas obras de justiça praticadas por ele, mas foi a misericórdia que o salvou, que o lavou, mediante um lavar regenerador do Espírito Santo. Paulo entendeu que foi uma iniciativa da parte da sua graça e do seu amor que pôde alcançar um miserável como aquele que reconheceu o seu estado como miserável. Eu sempre digo isso, queridos: a cruz é lugar de pecadores. Enquanto você não reconhecer que o seu lugar é na cruz, Jesus não vai fazer cosquinha nenhuma no seu coração, porque Jesus não vem morrer para pessoas que têm Não, é o que Paulo está dizendo: por meio da sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o seu lavar regenerador do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, ele nos lava, ele nos gera uma nova vida, um novo homem nasce, conforme o apóstolo Paulo nos diz aqui. O Espírito Santo passa a morar em nós, nos tornamos habitação do Espírito Santo, perdoados, aceitos por Deus. Deus muda o nosso pensamento, os nossos relacionamentos. É a partir do Evangelho que o nosso comportamento é transformado, que Deus purifica para si um novo povo, e esse povo é zeloso de boas obras, a começar dentro da sua casa. As pessoas precisam ver de fato o Evangelho em nós, queridos. E Paulo vai dizer aqui que o Evangelho nos dá esperança de uma vida nova. Aguardamos a volta de Jesus, ele vem nos redimir, como o texto nos diz aqui para nós. Aguardamos esse grande dia que vamos ser chamados por ele, que ele vai falar o nosso nome. É isso que Paulo vai dizer aqui para nós. Eu creio, queridos, que para nós termos relacionamentos verdadeiros dentro da nossa casa, onde a mentira não governa a nossa casa, onde as brigas não tomam espaço na nossa casa, nós precisamos do Evangelho. Aqueles que entenderam que de fato mereciam a cruz, mas entenderam que Jesus, pelo seu profundo amor, foi no lugar deles, eles reconhecem isso. Louvado seja Deus, meus amigos, pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo seu poder, pelo seu sangue que tira de fato as nossas máscaras, que transforma o ser humano, que regenera esse homem, que faz ele nascer novamente, que faz com que esse homem vire as costas para o pecado, vire as costas para as suas paixões. Paulo está preocupado com o comportamento dentro de casa. É isso que Paulo está chamando aqui. Para mim concluir, meus irmãos, um comportamento saudável precisa de uma doutrina saudável, uma doutrina bíblica. Essas coisas não podem andar separadas. Você quer ter a verdade na sua casa? Você quer ter a verdade nos seus relacionamentos? A verdade do Evangelho precisa estar no seu coração. Você precisa ser resgatado pela mensagem do Evangelho da graça. Você que, sendo mais velho, mais novo, jovem, recém-casado, seja o que for, para que a verdade de Deus esteja na sua casa, querido, é preciso que o Evangelho da graça não só tenha resgatado você, mas que ele ensine você, ele pegue na sua mão, ele te eduque. É o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, todas as vezes que alguma coisa que eu faço sai errada, eu olho para a cruz. Na cruz eu entendo que o meu lugar era lá, mas na cruz eu entendo que Jesus foi no meu lugar.
que o amor dele me alcançou. E vou insistir, queridos, terminando dizendo com isso, a minha oração, para que você viva uma verdade na sua casa, viva o Evangelho, pague o preço pelo Evangelho. Eu lembro do meu pai, meus irmãos. Meu pai era um homem, gosto sempre de dar esse exemplo do meu pai. Meu pai era um homem muito simples, muito simples. Mas meu pai era um homem crente. Meu pai era um homem crente. Era um homem crente. Gostava lá das suas novelinhas, mas era um homem crente. Não é verdade? Eu lembro meu pai várias vezes, saindo do seu lugar para me pedir perdão. Para me pedir perdão. E olha, gente, que eu era da pá virada, hein? Eu acredito que o Evangelho alcançou meu pai. A graça alcançou. Isso era algo que fazia parte da sua vida. Porque meu pai assumiu um compromisso de viver a verdade do Evangelho dentro da sua casa. Você quer viver diferente, querido? Você quer uma experiência diferente na sua casa, junto aos seus familiares? Viva a verdade do Evangelho na sua casa. Pare de ser um homem religioso. Pare de ser um homem que confia nas suas boas obras. Pare de ser um homem que se acha muito justo. Pare de ser um homem que não acha que falha, que erra. Pare com isso. Reconheça que o seu lugar é na cruz, cara. Clame a Deus por misericórdia. Pare de se basear no seu orgulho humano. Pare de se basear nas suas boas ações, dizendo que você é o melhor. Pare com isso e ficar contando marras para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Reconheça quem você é diante de Deus. E peça que Deus visite seu coração. Trate a sua vida. Trate você de dentro para fora. Pare com essas coisas. O Evangelho, queridos, tira a nossa máscara. A cruz tira a nossa máscara. A cruz revela quem nós somos. Mas a cruz também nos diz que eu posso ser amado, apesar de quem eu sou. Fora isso, queridos, é só religião. Vamos orar. Queria convidar vocês a se colocar de pé nesse momento. Chama a equipe de louvor aqui, por favor. Nós vamos orar nesse instante.